Olá, muito bom início de noite a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos lá dar início a essa reunião, que na verdade que eu solicitei, né, com base por uma provocação de um dos discentes da turma de vocês que perguntaram sobre como é que está a questão do TCC. Então, vou fazer aqui compartilhamento da minha tela com vocês para eu mostrar a resolução, né, que ela está em franco desenvolvimento. Ela já passou por uma dos nossos núcleos, que é o núcleo de ensino, pesquisa e extensão da faculdade, que a gente já está há algum tempo para poder reformular essa resolução de TCC da FACIM. Né? Então, ela já foi ajustada nesse núcleo e enviado para o Conselho Deliberativo da faculdade, onde todos os professores fazem parte. Lá houveram alguns questionamentos, umas contribuições, e por fim a gente ainda não finalizou, dado o grau de delicadeza que é tratado uma resolução desse tipo, para a gente não ferir nenhum direito do discente e também resguardar a autonomia e algumas situações em que a gente já se deparou e deixa o docente que assume uma orientação em uma situação um pouco delicada, tudo bem? Então, por conta disso, ainda a gente está em fase de finalização, na verdade. O que está carecendo é apenas da aprovação na reunião. A gente já teve uma reunião longuíssima e a gente não conseguiu finalizar a reunião por conta dos pontos. Eu vou mostrar a resolução para vocês, como ela está, e provavelmente a gente venha aprovar ela agora no início de abril. Né? Essa aqui é a resolução, que deveria entrar em vigor agora dia 10 de janeiro, mas por conta desses detalhes ainda que a gente ainda não conseguiu definir, está para agora para o início de abril. Bem, essa resolução ela vai definir os critérios que orientam a elaboração e avaliação de trabalho de conclusão de curso desenvolvido por discentes vinculados ao curso de Ciências Naturais e outros cursos vinculados à Faculdade de Ciências Naturais do Campus Universitário Breve do Marajó. Muito bem. As resoluções aqui, essa resolução ela vai, assim que entrar em vigor, ela vai sobrepor a resolução antiga de TCC, que a última é dia 28 de março de 2014. Por isso que eu já vou apresentar essa nova para vocês, porque eu acho pouco provável que alguém venha desenvolver o trabalho de curso até o final de abril desse mês. Bem, aqui o regimento, critério de avaliação de TCC. Isso aqui vocês terão a oportunidade de verificar, né? A gente faz de acordo com a base no regimento, nos regulamentos de ensino e graduação da UFPA. É um documento que a gente tem como suporte para a gente criar esses critérios aqui e orientações para avaliação do trabalho de conclusão de curso. Falar diretamente. Esse primeiro parágrafo aqui, ele vai falar sobre o orientador de trabalho de conclusão de curso, ele deve ser credenciado pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o NEP, né, da nossa faculdade, de acordo com as normas internas. O orientador de TCC ele deve ser docente do curso de graduação ou pós-graduação da UFPA. Outras situações serão avaliadas pelo NEP. Bem, esse daqui é o primeiro quesito, que o professor, né, que vem orientar vocês. E por que eu digo professor? Porque o regimento de graduação ele não habilita técnico a ser orientador, apenas co-orientador, vamos supor. No caso, nós tínhamos aí o técnico Leandro, né, que era do Laboratório de Ciências Naturais. Nesse caso, a gente foi consultar a parte mais legal da nossa resolução e lá não prevê, nem no regimento de graduação da UFPA, que técnicos venham a ser orientadores principais de alunos. Eles podem atuar como co-orientador desde que credenciado pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão das suas respectivas faculdades. Pode ser orientador de outra instituição, por exemplo, nós temos aí alguns colegas do IFPA. Caso o discente queira que um professor do IFPA venha a ser orientador dele, isso pode? Pode, desde que tenha um co-orientador que seja vinculado à faculdade. Por quê? Imagina bem a situação que a gente já enfrentou. Alguns professores externos à faculdade, que são até mesmo da universidade, já assumiram orientações, só que não tem nenhum
impedimento legal para que esses professores eles venham abandonar a orientação, não existe nada que a gente amarre eles. Então, muitas das vezes já aconteceu de professores de outras faculdades assumirem os nossos discentes e chega na hora, por algum motivo, ou eles venham a declinar em relação a essa orientação. Aí o que acontece? O discente fica sem orientador vésperas de graduar, né? Então, por isso que a gente pede o seguinte, que se for solicitar um orientador fora da nossa faculdade, que obrigatoriamente tenha um co-orientador da faculdade, que tenha ciência sobre isso. Cada TCC ele deve ser elaborado individualmente, salvo em situações excepcionais previamente autorizadas pelo NEP para elaboração em dupla. Quando acontecem essas situações? Por exemplo, quando nós temos num ano 2 turmas sendo formadas, que não é o caso da turma de vocês, no ano de 2017 entrou apenas uma turma, que é de vocês, do intervalar, então não se enquadra num caso excepcional. Então, no caso de vocês, tem que ser o TCC de forma individual. Seguindo, o TCC poderá apresentar caráter experimental de pesquisa qualitativa e ou quantitativa, né? Ou de revisão bibliográfica. Você pode fazer um trabalho que seja experimental ou uma revisão bibliográfica, ou um misto dos dois. O TCC pode ser apresentado no formato de artigo científico, desde que a pesquisa esteja aceita ou publicada em periódico e que o discente concluinte seja o primeiro autor do trabalho, com coautoria do orientador e co-orientador, caso haja. Nesse caso, o formato pode ser no modelo do artigo científico da revista. Isso não desobriga o discente a ter que apresentar o trabalho. Bem, caso o TCC se encaixe no item 5, né, dessa resolução, ainda assim o aluno deverá realizar uma apresentação pública do trabalho e caberá à banca avaliar esse trabalho e também nessa avaliação, vão atribuir um conceito para o discente. Oficialmente, vamos lá, o que interessa. Em caráter oficial, o discente desenvolverá o trabalho de conclusão de curso em 2 momentos durante a construção do projeto de TCC, que é no 7º período. Nesse 7º período aqui, vocês poderão iniciar o trabalho de vocês, e isso é o que o nosso regimento pede, mas você pode começar antes. Também a gente não colocou nenhuma possibilidade de impedimento para isso. Você pode já começar no 5º, no 6º período. Isso deve iniciar durante a disciplina de elaboração de projeto de ciências, que tem esse código aqui no caso do PPC de vocês, tá? Que é o PPC mais antigo, e no caso do novo PPC já tem esse outro código. E a execução do TCC, ele é no 8º período, durante a disciplina de trabalho de conclusão de curso. Para o início das atividades oficiais, que é isso que vai interessar vocês agora. Qual é que vai ser o procedimento para o início das atividades oficiais relacionadas ao TCC no 7º período? O discente deverá cadastrar no CIPAC, no sistema da UFPA, que venha solicitar, na verdade, a indicação de orientação. O tipo de documento, então aqui, nessa parte aqui, é como vocês devem proceder. Vou entrar lá no CIPAC, vou mostrar para vocês. Onde é que fica o CIPAC, para quem ainda não conhece? Bem, é no mesma aba que vocês entram no SIGA. Vocês entram aqui no sistema do SIGA, bem aqui no lado tem o CIPAC. Então você vai lá e entra aqui na parte do CIPAC com o mesmo login e senha que você entra no SIGA, você entra no CIPAC. Eu já até também postei aí um vídeo mostrando como é que você faz a assinatura de documento no CIPAC. Muito bem, entrando aqui no CIPAC, nesse caso aqui todo mundo está vinculado aqui ao campus universitário Marajó, aí o discente vem aqui em mesa virtual, após clicar em mesa virtual ele vem em documento, aí cadastrar documento, vai abrir essa aba aqui, a mesma que eu estou mostrando para vocês, vai abrir com o perfil de vocês também. Aí vamos lá no passo a passo, como é que vai ser, né? Então a gente tem bem aqui, cadastrar no CIPAC, o tipo de documento cadastrado, ele deve ser esse aqui, ó, trabalho de conclusão de curso e TCC.
Então, onde é que isso está? Vem aqui, ó, tipo de documento, aí vocês vão digitar aqui, ó, trabalho, e já vai aparecer o restante aqui, ó, trabalho de conclusão de curso e TCC. Feito isso, vocês vêm aqui, olha, o assunto do documento. O assunto é com esse código aqui, olha, o 125.321, que é indicação, aceite e substituição de orientador. E co-orientador de trabalho de conclusão de curso ou final de curso de graduação. Esse que é o assunto que vocês vão colocar. Indicação, aceite, substituição. Aí só vai procurar lá o 125.321, tá bem aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o assunto detalhado do documento. Esse aqui é o sistema que a gente utiliza para gerar os documentos. Isso cada discente deve fazer. A natureza do documento, bem aqui, olha, ostensivo. Aí o assunto detalhado. Assunto detalhado. Aí você vai copiar e colar isso aqui, olha, solicitação de orientação ou co-orientação, caso haja os dois. Você vai colocar esse conteúdo, olha, é só copiar e colar aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que é, olha. Aí assunto. Você pode solicitar ambos, tanto a orientação quanto a co-orientação, ou os dois, o orientador e o co-orientador. Aí você vai selecionar, vamos indicar apenas um orientador, então eu vou apagar tudo isso daqui. Agora não, eu já tenho um orientador, futuramente eu queira um co-orientador, aí eu vou cadastrar outro documento. Se eu já tiver os dois, beleza, eu já coloco aí só de uma vez, tranquilo? Aí vamos lá para as demais informações aqui. O discente deve descrever o tipo de orientação e indicar um tema a ser desenvolvido. No documento deve ser indicado como interessado o pretendido orientador e ou co-orientador caso haja. E também é indispensável anexar o documento do currículo plataforma Lattes do indicado, no caso de indicação de orientador ou co-orientador de fora da instituição. O discente deverá entregar na faculdade o termo de orientação que está em anexo aqui, preenchido. O formulário também está disponível na secretaria. Beleza. Então, o que isso aqui quer dizer? Que a gente vai agora indicar aqui quem vai ser o orientador. Você pode puxar aqui, ó, descrever aqui, escrever o documento e colocar qual é o tema do seu trabalho, pode ser um tópico aqui, né? A linha de pesquisa do sujeito e as outras informações que forem pertinentes, beleza? Depois disso aqui, o que você vai fazer? Você vai adicionar a tua assinatura, vem bem aqui nessa parte aqui, ó. Adicionar a minha assinatura. Aí você vai adicionar a assinatura e vai dar continuar. Bem, nesse momento aqui, caso o orientador que você esteja indicando ele seja de fora da UFPA, você já vai ter baixado o currículo Lattes dele, lá da plataforma Lattes, aí você vem anexar bem aqui, olha. Nesse botão aqui, você vai anexar o currículo dele. Caso ele seja professor da instituição, não vai ter problema. Aí lá você vai informar lá na frente que ele é professor da instituição. Aí beleza. Aí a gente vai em avançar. Depois disso, a gente vai colocar aqui as partes interessadas. Nesse caso aqui, quem vai ser interessado, vamos supor, vocês queiram a minha orientação. Alguém me escolha como orientador, por exemplo, queira me indicar como orientador. E vai lá digitar aqui o meu nome. Servidor Manolo. Aí vai clicar aqui. Aí o que eu vou ter que saber? Vou ter que adicionar, inserir ele como interessado no processo. Muito bem, quando você coloca inserir, olha, já aparece bem aqui, como interessado no processo, tranquilo? Aí depois disso, o que você vai fazer é apenas continuar, colocar a unidade em que ele vai ser enviado. No caso, todos vocês estão aqui no campus universitário Marajó Breves, aqui nessa localização, olha, unidade de origem, campus universitário do Marajó. E qual é a unidade de destino do processo? É essa bem aqui, olha. É a 1117.04, que é a Faculdade de Ciências Naturais. Pronto, clicou aí no destino, aí você vai apenas continuar. Continuando, pronto, já tem aqui o documento, olha.
A origem do documento é interno, o tipo do documento, trabalho de conclusão de curso, o assunto e o assunto detalhado, olha, solicitação de orientação. Aqui o documento ostensivo, a unidade de origem, né? E para onde ele vai o destino. Antes de gerar o documento, aí você vai ter que confirmar aqui, olha, quem são os assinantes desse documento? Nesse caso aqui eu botei eu como assinante do documento, mas na verdade vai aparecer o teu nome, e aqui quem é interessado, no caso será o provável ou o professor que está sendo indicado para orientação. Ah, eu quero ver como é que vai ficar o documento. Você pode vir aqui, olha, em pré-visualização. Pronto, olha. Trabalho de conclusão de curso. Esse aqui é o documento que vai ser gerado. Aqui com o tema, a linha de pesquisa que você vai pretender desenvolver. Depois disso, é apenas continuar aqui, confirmar, e tu vai cadastrar o teu documento, vai chegar para mim, eu vou ter acesso a esse documento e a gente vai entender que você fez todo o procedimento conforme manda a nossa orientação de trabalho de conclusão de curso. Então, esse aqui é o primeiro passo que vocês devem fazer. Orientadores não precisam de cadastro no NEP desde que eles sejam da faculdade. Se for externo, precisa do currículo Lattes dele para a gente poder aprovar ele na reunião. Tudo bem? Então, pronto. Essas aqui são as principais informações de como você vai cadastrar a tua indicação de orientação. Bem, aí aqui vem as outras informações, o declínio, a continuidade das atividades relacionadas ao TCC. Poderá ser indicada por uma ou ambas as partes a partir da apresentação de justificativa, que será acolhida e avaliada pelo NEP. Vamos supor que você não queira mais a orientação daquele professor. Então, você pode entrar com uma solicitação de declínio da orientação de TCC. Assim como o professor também pode declinar em relação à orientação de TCC sua. Ele pode falar, olha, eu não consigo mais avançar aqui com esse aluno, não tenho contato com ele, as atividades que eu solicito que ele faça, ele não tem cumprido e eu estou declinando da orientação. Então, o professor também pode fazer isso, assim como o aluno também tem o direito de fazer. Tudo bem? Então, continuando, olha, no 7º período, o discente deverá elaborar um projeto de TCC, contendo todos os elementos de um projeto de pesquisa ou de uma revisão bibliográfica. Nesse caso, não é exigido que o discente entregue ao colegiado da Facinho o projeto em versão impressa ou digital. Fica a cargo do orientador o acompanhamento das atividades, incluindo o lançamento do conceito. Bem, o que compete à faculdade? Que você indique quem vai ser esse orientador. Quando? No 7º período. Vocês irão passar para o 7º período, que é esse bem aqui, ó. No 7º período, vocês então terão essas disciplinas aqui, ó. Histologia, embriologia, anatomia, fisiologia, enfim, e aqui está a elaboração de projetos de ciência. Então tá aqui, ó. CN 142. É nesse momento aqui que vocês devem fazer isso. Então, todos agora em julho devem fazer esse procedimento que eu mostrei agora. No 8º, você vai, de fato, desenvolver o trabalho. Então, no 8º período, o TCC será submetido à defesa pública perante banca examinadora constituída de, no mínimo, 2 membros titulares, sendo um deles obrigatoriamente o orientador, que presidirá a sessão e não terá direito a voto. O orientador de vocês ele não vota, apenas um membro da banca. Caberá ao orientador providenciar os nomes a compor a banca. Vocês podem indicar alguém? Pode. Tá, olha, eu tenho interesse que o professor tal, ele venha compor a minha banca de defesa, né? Respeitando, é claro, os critérios de titularidade mínima exigida, que a gente colocou aqui como especialização, e pertencente à mesma área do conhecimento ou áreas afim. O orientador deverá encaminhar previamente à direção da faculdade a sugestão de banca examinadora. E aqui vem todas as outras informações, que isso aqui a gente pode discutir mais lá na frente, que vai ser sobre o dia da defesa de vocês.
A defesa, ela pode ser de forma remota? Pode. Vamos supor que você já tem o teu trabalho pronto, que em julho agora você resolva defender logo o teu trabalho de conclusão de curso. Sendo que nós temos aí uma portaria que a gente vai continuar com os trabalhos remotos até dia 8 de fevereiro de 2022. Caso mude o bandeiramento e também a questão sanitária, isso a gente está levando em consideração o número de casos de Covid e também a vacinação, aí a gente pode migrar para um modelo híbrido. Mas eu já estou dando informação para vocês que até o momento, o que vai acontecer, as disciplinas que serão ofertadas em julho e agosto e também até setembro, elas serão de forma online, tá? Assim como a defesa também pode ser através de videoconferência. Então aqui são as outras informações, que no caso, no dia da defesa, isso daqui é mais para o momento já da defesa. Como ela vai ocorrer, então, quais são as recomendações que a gente dá. Bem, aí vem as informações, né, que todo mundo tem dúvida. Olha, a sessão ela tem um prazo máximo para acontecer e também um mínimo. Essas aqui que são as orientações que nós temos até então. Bem, enquanto aos documentos, olha, isso aqui tudo que está em vermelho que a gente ainda está discutindo, que ficou um pouco complicado da gente, tá? Mas ainda está em discussão ainda. Bem, e o que interessa para vocês agora é saber o seguinte, a norma de TCC. Uma das questões que foi levantada foi a seguinte, como é que é? Tem um modelo? Eu tenho que seguir um modelo? Antes a gente tinha uma descrição muito desatualizada do TCC, do corpo do TCC. Agora a gente vai seguir o padrão. Qual é o padrão? É esse aqui, ó. A normatização seguirá as informações estabelecidas no Guia de Trabalhos Acadêmicos da UFPA, mais atualizado no momento da elaboração do trabalho de conclusão de curso, disponível aqui, ó. Esse aqui é o site que vocês vão entrar, então vocês vão seguir esse guia. A gente não tem mais aquela padronização normal aqui na resolução, então vocês vão seguir essa padronização. A ficha ou termo de orientação, como ele vai estar disponível nesse documento, na resolução também vai vir, vocês vão poder ter acesso depois e pegar esse termo de orientação e fazer o preenchimento, para quem for entregar lá na faculdade. Mas como a gente está com atendimento restrito, vai depender do bandeiramento, caso alguém queira fazer isso logo, a ficha é a mesma. No regimento antigo, quanto nesse agora reformulado, a ficha de TCC de cadastro é a mesma. Então você pode colocar aqui vai assinar, esse daqui é um termo de responsabilidade que também tem nessa ficha. Aqui é um título provisório que vocês vão colocar. E aqui vem a assinatura do discente, declaro para devidos fins que planejarei e desenvolverei um projeto de pesquisa, o qual será apresentado como trabalho de conclusão de curso, licenciatura em Ciências Naturais, respeitando os prazos estabelecidos pela Faculdade de Ciências Naturais. Caso contrário, apresentarei formalmente as devidas justificativas. Isso daqui é uma coisa que a gente não seguia muito a fio, mas agora a gente vai seguir. Porque o discente solicitava a orientação, preenchia essa ficha, entregava na faculdade, passava o 8º período, e para vocês terem uma ideia, tem gente, né, que é da turma de 2015, que formou em 2018 e até hoje não entregou o TCC, não fez o TCC, mas preencheu a ficha, está lá como orientação. E é por isso que a gente já colocou informações de declínio da orientação. Aqui o professor estava amarrado que ele não pode abandonar, segundo a resolução antiga, ele não poderia abandonar ou declinar a orientação. E ele está com essa orientação aí desde 2018 e ele não pode declinar porque não tem informação legal para isso. Aqui no final já vem só sobre a ata de trabalho de conclusão de curso, que só vem aprovado ou reprovado, e mais algumas outras informações. Bem, isso aqui eu já fiz a leitura geral da resolução, como ela vai ficar. Agora deixa eu verificar aqui na turma de vocês sobre as dúvidas que eu pedi para vocês colocarem. Eu gostaria de saber sobre o orientador, pois a minha orientadora não está mais na faculdade. Tem algum problema? É aquilo que eu falei.
Se é fora da faculdade, essa pessoa, Janilce, que escolheste para a tua orientação, ela vai ser a tua co-orientadora. Obrigatoriamente você tem que ter um orientador da faculdade, ou co-orientador, tanto faz, nessa ordem. Mas desde que tenha alguém na sua orientação que seja da faculdade para saber como é que anda o seu trabalho. Entendido? Bem, eu acho que eram só essas aqui as dúvidas. Agora eu deixo aí aberto para vocês, senão eu declaro encerrado aqui o momento de dar informação para vocês e as orientações quanto ao trabalho de conclusão de curso. Professor, Diga. ainda com relação à orientadora, a minha orientadora, ela não está no campus breves, mas ela continua no campus breves, ela não trabalha mais. Então você precisa de um co-orientador. Mesmo que seja da UFPA o professor, você precisa de um co-orientador da faculdade. É isso que eu estou falando sobre a nossa resolução. Sim, no caso, ela continua como orientadora, eu preciso de um De co-orientador, um é isso? co-orientador que seja da faculdade. Todo mundo que Certo. tem orientador fora deve ter um co-orientador da Facim, para que ele venha endossar, né, qualquer situação de, olha, a professora ou o professor queria fazer a orientação desse discente, ela declinou a orientação. Então, quem assume é o co-orientador a responsabilidade. Mais alguma outra questão, gente? Acho que não tem mais. Declaro encerrado aqui esse momento de informação. Então é isso, pessoal. Espero esclarecido sobre a questão do TCC, como a gente vai continuar, vocês vão entrar no 7º período. Eu escolhi esse momento aí para fazer essa conversa com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me acionando lá pelo grupo mesmo. Do mais, fiquem bem, saúde a todos, fiquem em casa. Grande abraço a todos.